Maravilha, oportunidade que o Pai nos concede para mais uma vez estarmos aqui e prosseguirmos, né? Nós estamos falando do nascimento da água e do Espírito. Em dezembro, nós começamos a falar sobre Nicodemos, né? As qualificações do mestre Nicodemos. E em janeiro, nós falamos aqui sobre o que é nascer da água, né? Eu mostrei a vocês, né? Quando numa certa ocasião, o Senhor Jesus, no último dia da festa, ele põe-se em pé e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, né? Então nós vimos aqui que nascer da água é, na realidade, ser gerado pelo próprio Cristo. Mas hoje, a parte 3, não é isso? Nós vamos falar sobre o nascimento do Espírito, né? A parte 1 nós falamos sobre Nicodemos, a parte 2 nós falamos sobre o que é nascer da água, e hoje a parte 3 nós vamos falar o que é nascer do Espírito. Portanto, eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, e nós paramos no verso 5, não é isso? Evangelho de João, capítulo 3, vamos prosseguir aqui caminhando pelo verso 5. Todos já encontraram aí? Diz assim a palavra: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Obrigado, meu caro. Eu disse aqui, né, Nicodemos, um homem, eu diria, em bom português, o melhor que havia na sua sociedade. Primeiro porque era um doutor da lei, né, conhecedor da lei e dos profetas. Era um juiz, né, um homem que conhecia as demandas do seu povo. E também um religioso, membro de uma das seitas mais rigorosas da época, a seita dos fariseus. Com toda essa bagagem, ele vai procurar Jesus para conversar. E o que ele escuta? Jesus fala claramente com ele, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, amados, o que é, na realidade, o nascer do Espírito? Nós já vimos que a palavra nascer indica a chegada de um novo ser ao mundo, não é? Nascer do Espírito é quando nós somos gerados por Deus. Veja aí comigo, João capítulo 1, abra sua Bíblia aí. João, ainda no João mesmo, né? Evangelho de João, capítulo 1, vamos ver o verso 13, nós vamos entender o que é o nascimento do Espírito. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento do Espírito envolve uma nova natureza em nossas vidas. Nascimento do Espírito é uma exclusividade de Deus. Deixa eu dizer para você aqui, você não pode levantar de manhã, dar aquela espreguiçada boa e falar assim, hoje eu vou nascer do Espírito. Você não pode fazer isso. Não é assim que acontece. O nascimento do Espírito é exclusividade de Deus. Olha aqui, presta de novo atenção. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, eu gosto muito de uma frase de Agostinho. Agostinho costumava dizer assim, que Deus, ele pede
aquilo que nós não podemos fazer. Sabe por quê? Porque é aí que nós vamos conhecer a nossa fragilidade e vamos nos humilharmos diante dele e pedir a ele que trabalhe em nós, né? Deus nos pede aquilo que não podemos fazer. Eu não posso levantar de manhã e dizer assim: hoje eu vou nascer do Espírito, né? Você não pode fazer isso, porque o nascimento do Espírito é exclusividade de Deus. É Ele que realiza isso em você. A palavra nascimento, né, é a existência de um novo ser no mundo. É começar do zero. É começar tudo de novo, e nós não podemos fazer isso. Isso é exclusividade de Deus. Sabe? Quando você nasce do Espírito, você passa a ser controlado pelo Espírito. Você sabe o que é ser controlado pelo Espírito? Você tem ideia do que é isso? Ser controlado pelo Espírito? Ser controlado pelo Espírito é quando você diz para a sua carne assim: quem manda em mim é o Senhor Jesus. Ser controlado pelo Espírito é quando você não quer orar, mas você vai orar. Sabe por quê? Porque você sabe que precisa orar. Ou você acha que é divertido a oração? Quando a gente vê lá em Gênesis, Jacó passando uma das piores lutas da sua vida, e a palavra diz que ele insiste em oração e ele luta com um anjo durante toda a noite. Essa luta, meus irmãos, era uma oração. É divertido uma luta? É gostoso? Não. Uma luta é desgastante. E eu não preciso dizer a vocês que é só a gente dobrar o joelho para orar e começa uma abrição de boca. É só a gente dobrar o joelho para orar e o joelho dói, não é? É só dobrar o joelho para orar e você começa a lembrar das coisas que você precisa fazer amanhã. É só dobrar o joelho para orar e alguém te chama. É só dobrar o joelho para orar e o telefone toca. É uma luta, não é? Mas aqueles que nascem do Espírito, mesmo não querendo orar, eles vão orar, porque sabem que precisam. Aqueles que nascem do Espírito, eles não querem ler a sua Bíblia, mas eles vão ler. Sabe por quê? Porque eles sabem que precisam ler a sua Bíblia. Aqueles que nascem do Espírito, eles já entenderam aquilo que Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou você não quer ouvir a voz de Deus? Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando você se assenta e vai meditar na palavra, é o próprio Deus falando com você. Você está cansado, você está com sono, você não quer ler a Bíblia, mas se você é nascido do Espírito, você vai ler, porque você sabe que precisa disso. E a palavra vai nos purificando. Os nascidos do Espírito, eles oram, eles leem a palavra, eles adoram, quer gostem ou não. Tem dia que a gente vem ao templo para adorar, cansados, desgastados, às vezes cheios de problemas, às vezes atribulados, mas vem, não é? Ou você acha que quando Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado, ele subiu adorando, cantando, hein? Já pensou? Deus falou assim: olha, leva o teu filho, o teu único filho, oferece ele a mim. Você consegue imaginar Abraão subindo em direção ao Monte Moriá com aquela criança linda, seu único filho, e sabendo que lá em cima ele vai sacrificá-lo? Como é que você acha que Abraão subiu ali aquele monte? Coração partido, talvez até mesmo chorando, mas obedecendo, né? Sabe por quê?
Porque os nascidos do Espírito são controlados pelo Espírito, são dirigidos pelo Espírito. Eles não vão fazer a sua vontade, eles vão fazer a vontade de Deus. Igreja de Cristo, preste atenção. O nascimento do Espírito não é uma reforma moral em nossas vidas. Eu já vi pessoas dizerem assim: olha, eu fumava, eu bebia, eu jogava, minha vida era na prostituição e Jesus me libertou. É verdade. São reformas importantes que nós precisamos fazer em nossas vidas, mas não são suficientes. Sabe por quê? Lembre-se de Nicodemos. Era um homem exemplar, doutor da lei, conhecedor da lei dos profetas, um juiz que conhecia as aflições do seu povo, um membro da seita dos fariseus, a seita mais rigorosa da época, né? Um homem exemplar, um homem acima de qualquer suspeita, e ele vai conversar com Jesus, e o que Jesus disse para ele? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, ser liberto do cigarro é importante? Sim. Ser liberto da bebida é importante? Sim. Deixar a prostituição, deixar o mundo de pecado é importante? Sim. São reformas importantes, mas não são suficientes. Sabe por quê? Porque Jesus não disse para você melhorar. Ele disse para nós nascermos de novo. Não é para melhorar, não é para fazer uma reforma, é para nascer de novo. Nascimento da água e do Espírito. E se nós não nascermos de novo, irmãos, nós podemos ser um doutor em teologia, como Nicodemos. Nós podemos ser um pastor, nós podemos ser um missionário, podemos ser um evangelista, podemos ser um bispo, um etc. da vida, mas não vamos entrar no reino dos céus. Está entendendo? Jesus foi bem claro, olha só. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, é muito importante isso, e eu quero compartilhar com você aqui também, que o nascer do Espírito é ser gerado por Deus, já que Deus é Espírito, não é isso? Ainda em João, né, no 4, abre aí, pula um pouquinho lá para o capítulo 4, vamos ver isso mais um pouquinho. Em João, no capítulo 4, no verso 23 e o 24, vamos ver o que Jesus disse para a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 23 e 24, diz assim a palavra. Jesus está ali, né, em Samaria, está num diálogo com uma mulher samaritana, e ele está dizendo, olha só, versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, o nascer do Espírito é quando nós somos gerados por Deus, visto que Deus é Espírito. Irmãos, preste bem atenção. O nascido do Espírito vai descobrir que Deus não procura religiosos. Deus procura adoradores. Você já parou para pensar que o nosso planeta tem quase, se não me engano, acho que já até passou, acho que já tem mais de 7 bilhões de pessoas, e Deus tem que procurar adoradores? Você já parou para pensar quantas igrejas, quantos ministérios nós temos, e Deus tem que procurar adoradores? O nascido do Espírito, ele não é um religioso. O nascido do Espírito, ele não é um legalista. O nascido do Espírito é um adorador. É isso?
Então, os nascidos do Espírito, eles são seguidores de Cristo e não seguidores de homens. Às vezes eu tenho visto crentes desesperados com o candidato X, com o candidato Y. Ai, tomara que fulano não ganhe essa eleição, tomara que ciclano perca essa eleição. Irmãos, preste bem atenção, para nós o que importa é que quem está sentado no trono e governa com poder e autoridade é o Filho de Deus. Pouco importa para nós, candidato X, candidato Y. Nós não somos seguidores de homens, nós somos seguidores de Cristo. E quando nós nascemos do Espírito, nós começamos a entender essas coisas. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem intimidade com Deus, sabe por quê? Porque ele fala com o Pai diariamente. Que maravilha, né? Quando nós nascemos do Espírito, quando nós somos gerados por Deus, nós temos prazer de falar com o nosso Pai. Eu costumo dizer que um filho que não conversa com o pai não tem intimidade nenhuma com seu pai. Não é isso? Então, se nós fomos gerados por Deus, se nós nascemos do Espírito, nós passamos a ter prazer de conversar com Ele. As nossas orações não podem ser uma lista de compras. As nossas orações não podem ser uma lista de petições. É importante adorar, é importante agradecer. Que coisa boa quando nós estamos falando com o Pai e muitas vezes as nossas aflições, as nossas angústias são deixadas de lado e nós nos colocamos na presença dele e vemos o quão importante é estar diante dele. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Os nascidos do Espírito conhecem a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela está expressa na sua palavra. Eu já vi pessoas assim: qual será o plano de Deus para a minha vida? O que será que Deus tem preparado para mim? Ora, leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia, você vai encontrar Deus falando com você. Nascimento do Espírito é isso. Sabe, Igreja de Cristo, preste bem atenção. Eu quero finalizar essa palavra chamando a sua atenção aqui da importância do nascimento do Espírito. No mês passado eu falei aqui da importância do nascimento da água, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o nascimento do Espírito. Abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, verso 16. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, nós já estamos caminhando para o fim. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Apenas esse versículo. Você viu aí? Olha só, Gálatas, capítulo 5 e o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É fácil andar no Espírito? Não, não é. É difícil, é um desafio. Lembra o que eu falei? Você não pode levantar de manhã, olhar aquele sol maravilhoso, os passarinhos cantando. Ai, que lindo, hoje eu vou nascer do Espírito. Não é assim que funciona. Isso é exclusividade de Deus. Você vai ter que pedir, você vai ter que insistir, você vai ter que lutar como Jacó lutou. E às vezes você não quer orar, mas você sabe que precisa orar, você precisa orar. E você não aguenta, você está cansado, você não tem mais força, mas você sabe que precisa ler essa palavra. E aí, olha só que maravilha. Olha só o que Deus tem reservado para nós. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Irmãos, quem anda no Espírito recebe poder. Você sabe o que é receber poder? Não é para você vestir uma camisa azul do super-homem, não. É poder para orar. É poder para adorar. É poder para examinar a palavra.
é poder para vencer o pecado. Não se vence o pecado com oba-oba. Não se vence o pecado com a força do seu braço. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É um desafio. É um desafio. Mas não se esqueça do que Agostinho disse. Às vezes, Deus nos pede o que não podemos fazer, para que nós nos humilhemos a Ele e possamos pedir a Ele. Não é isso? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Não é isso? Igreja de Cristo, preste bem atenção. Quando nós nascemos do Espírito, não é que você já não peca mais. Não é isso. Quando nós nascemos do Espírito, nós recebemos poder para dizer não ao pecado. Quando nós nascemos do Espírito, nós passamos cada vez mais a nos arrepender mais e pecar menos. Essa é a importância do nascer do Espírito. No mês que vem, se o Pai nos permitir, eu quero convidar você para a gente falar do final deste ensino de Jesus a Nicodemos. Nós falamos em dezembro sobre Nicodemos, falamos em janeiro sobre o nascimento da água, estamos aqui na parte 3 falando da importância do nascimento do Espírito, e se o Pai nos permitir, no mês de março, nós vamos finalizar, o final do ensino que Jesus deu ao mestre Nicodemos. Portanto, Igreja de Cristo, eu quero chamar a sua atenção, que nós possamos entender a importância disso. Nicodemos era um homem muito bom, irmãos. Nicodemos era um grande homem de Deus, um homem que conhecia a lei e os profetas. Eu diria que o melhor da sua época. Mas ele teve que ouvir: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, amados? Que Deus possa trabalhar em nós. O Pai tem para nos dar, mas nós precisamos buscar. Amém, irmãos? Quando a palavra nos diz lá no livro das Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí eu pergunto a vocês, o escritor das Crônicas, ele se repetiu? Ele diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Peraí, mas e me buscar? Vamos ver lá? 2 Crônicas 7,14. Para a gente finalizar aqui, abra a sua Bíblia aí, 2 Crônicas 7,14, para a gente finalizar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. Olha só o que a palavra diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, agora presta atenção, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas deixa eu chamar a sua atenção aqui, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, agora olha só, e orar e me buscar, peraí, mas orar e buscar não é a mesma coisa, não? Ou será que ele errou lá na hora que ele estava escrevendo? Não. Sabe, tem uma diferença. Orar é quando você tem um diálogo com Deus. É quando você vai pedir o nascimento da água, o nascimento do Espírito. Agora buscar é diferente. Você vai ter que se levantar e ir atrás. Está entendendo? É por isso que ele fala, e orar e me buscar. Orar, diálogo. Buscar, ação. Se levantar, trabalhar, ir atrás, fazer como Jacó, lutar com o anjo durante uma noite inteira, se for preciso. Mas como é que termina a promessa aqui? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Amém, amados? Que Deus abençoe. E eu espero que, assim como eu, você também entenda a necessidade de nascer da água e do Espírito. Porque todos os dias da minha vida eu tenho buscado isso. Todos os dias da minha vida eu tento nascer da água e do Espírito. Mas eu já tenho plena consciência, isso não vai vir de mim. Isso é uma exclusividade de Deus. Cabe a mim orar e buscar. Amém? Vamos orar. Pai Santo, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui, para compreendermos, ó Deus, o nascimento do Espírito. Nascer do Espírito é ser gerado por Deus, já que Tu és Espírito, ó Pai. Ó Deus, e nós vimos aqui que isso não vem de nós. Nós vimos aqui, ó Pai, isso não vem da carne, não vem do sangue. É uma exclusividade de Ti, ó Pai. Então cabe a nós agora orar, e buscar, e pedir, e implorar, e suplicar, e trabalhar por isso, Pai. Porque todas as coisas Te são possíveis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Todos os dias, ó Pai, todos os dias, ó Deus, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Porque o nascimento da água e do Espírito é uma exclusividade de Ti. Só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Então ensina-nos, ó Deus, a orar. Ensina-nos a pedir. Ensina-nos a buscar, ó Deus, o nascimento da água e do Espírito. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor atende a nossa oração. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor está com os Teus ouvidos atentos à nossa súplica. Coloco diante de Ti cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa transmissão, os nossos irmãos que estão aqui no templo, pedindo-Te, ó Deus, que o Senhor lhes dê uma semana abençoada, que o Senhor possa livrá-los de todo mal, ó Pai, que haja livramento em suas famílias, que haja livramento em sua vida, ó Pai, que haja livramento nas pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, ordena a Tua bênção para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Se o Pai nos permitir, no mês de março, nós vamos prosseguir aqui com o ensino de Jesus no capítulo 3. Amém, amados? Deus abençoe, o culto está encerrado.